Olá, pessoal, tudo bom? Chegamos a mais um Papo de Quinta e hoje a gente tem uma convidada muito especial, a nossa amiga Gica, da Amazu. Gica, muito legal a gente te receber hoje para conversar um pouquinho. A empresa da Gica é a Amazu e é muito bacana a história da atuação profissional dela, que tem uma conexão direta com a natureza. Então, eu gostaria, Gica, que tu contasse um pouquinho dessa história para nós antes de a gente iniciar uma conversa um pouco mais de conteúdo. Oi, Bê, é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz, sabe, do meu carinho de todos vocês da Gama, grande admiração aí por vocês como profissionais também, além de como pessoas. Então, fico muito feliz de estar podendo compartilhar um pouco do meu trabalho aqui também. Então, eu sou a Giane Broco, sou a fundadora e diretora hoje da Amazu Biomimicry, onde a gente trabalha com consultoria e educação corporativa em biomimética e inovação consciente, visando sustentabilidade integral para as empresas. Então, a gente leva realmente um olhar sistêmico do que é a gente poder aprender a aprender com a inteligência da natureza para encontrar soluções para todos os tipos de empresas. Então, a biomimética é a ferramenta de inovação que a gente usa para encontrar soluções para os desafios das empresas, tá? Então, hoje a nossa atuação principal é essa. Eu sou engenheira, né, de produção mecânica e tenho a especialização em biomimética, só para contextualizar um pouquinho mais. Como que vem essa atuação, Gica? A gente vai conversar sobre dois pontos. O primeiro, como que a gente pode descomplicar soluções complexas, né, de gestão de negócios, inspirados no que a gente tem de mais natural possível. Então, a inspiração de vocês tem alguns exemplos práticos até bem bacanas que já nos contou, mas como que a natureza dá as respostas que às vezes grandes executivos não conseguem alcançar? Vê que legal essa pergunta. Assim, a natureza ela atua num sistema complexo porque ela está evoluindo constantemente. Então, todas as soluções, elas vêm de um lugar onde a gente precisa pensar sistemicamente para continuar se adaptando às mudanças que são constantes. Então, hoje, no mundo que a gente vive hoje, que é volátil e que está sempre mudando, é necessário que a gente olhe para benchmarks, para exemplos de organismos que também estão vivendo dentro desse mesmo contexto, essa mesma situação, né? A gente às vezes não consegue encontrar as respostas daquilo que a gente está querendo, porque a gente está olhando para o mesmo lugar sempre. Então a gente encontra as mesmas respostas e isso acaba frustrando e não trazendo de fato soluções eficientes e eficazes. Como a natureza atua já nesse contexto que é complexo e que está em constante evolução e mudança, a gente consegue de fato ter sim as inspirações que a gente precisa para criar soluções que vão trazer resultados que de fato vão impactar positivamente aquilo que a gente está fazendo, tá? Então, assim, esse ambiente complexo é o lugar de conforto da natureza. E é por isso que a gente olha para ela para encontrar soluções, tá? Então, assim, como que a gente faz isso? A gente pergunta o que a natureza faria aqui. Então, a natureza sempre vai ter solução, ela sempre vai ter resposta, desde que a gente faça a pergunta certa. Inclusive, a gente precisa aprender a fazer melhores perguntas, né, Bê? Eu acho que um dos grandes pontos de que às vezes a gente não consegue inovar de verdade no nosso negócio é porque a gente tem preguiça de fazer as perguntas certas. E aí, quando a gente faz a pergunta certa para a natureza, entendendo qual a função daquilo que a gente quer emular, a gente encontra a resposta e a gente consegue traduzir a linguagem biológica para uma linguagem industrial. E aí sim a gente consegue transformar o nosso negócio, transformar a cultura, enfim. Aí é bem amplo o leque de possibilidades da onde a gente pode atuar, tendo a natureza como inspiração. Então, até, Gica, pensando nesse sentido, que trouxesse essa ideia de como a natureza pode dar a resposta, algum caso prático, daqui a pouco, de quem trabalha digitalmente, que tipo de pergunta a natureza poderia auxiliar alguém que quer se comunicar melhor através de internet, sei lá, de forma prática ou qualquer outro exemplo que eu acho que faz sentido. Tá, todas as plantas, todos os organismos, eles se comunicam através de uma rede fúngica que a gente chama de internet da natureza, tá? Então, como que eles fazem isso? Eles entendem a função única que cada um executa e comunicam e se comunicam entre todos. Qual que é o ponto central? Eles entendem que são interdependentes, que fazem parte de um mesmo sistema. Quando a gente está falando de uma rede de internet, de uma rede digital, estamos falando de redes. Estamos falando de redes, estamos falando de sistemas complexos interdependentes, onde cada organismo, cada um de nós, tem uma função. Se a gente executa a nossa função
priorizando o nosso bem e o bem do outro, a gente com certeza consegue melhorar o nosso posicionamento e contribuir com o posicionamento do outro. Então, acho que dentro de um contexto digital, é claro que a gente pode se inspirar em várias questões práticas da natureza, de tipo cores, formas de comunicar. Isso tudo também a gente pode olhar, tá? Mas de forma geral, de um olhar somente, de um olhar um pouco mais de gestão mesmo, de bioliderança que a gente fala, eu acho que um ponto central é entender interdependência. E aí a gente atua com muito mais responsabilidade dentro daquilo que a gente está comunicando dentro das nossas redes sociais. E outra, não ter medo de compartilhar, porque os organismos naturais, uma coisa que eles fazem, eles compartilham o que eles têm, eles compartilham o que eles sabem, porque eles pensam no bem do todo, no bem do grupo, né? Então, isso também é uma coisa que a gente pode trazer para as nossas empresas. Inclusive, um dos pontos que eu acho que mais a gente vai ver acontecendo para as empresas é que elas vão se tornar cada vez mais escolas também, tá? Então, assim, eu acho que toda empresa no futuro, ela além de executar a função que executa, seja como consultoria, seja qualquer outro nicho, ela vai ter um ponto central que é ensinar aquilo que sabe. Então, acho que isso é outro ponto que é interessante da gente olhar. Isso é future sight, né? A gente realmente tem uma visão de futuro, de previsão de cenários do que vai acontecer com as empresas, justamente por causa dessa democratização desse meio digital. É algo tão claro, mas que ninguém pensa, né? Muitas vezes a questão da pergunta certa é isso. A gente às vezes fica muito focado em entender o meio e não o fim, do porquê que a gente está fazendo isso. E pensando agora no teu desafio como área de negócio, é um super nicho que para a comunicação digital é muito bom, mas também é um grande desafio, né? Como que é a competição, como que vocês se comunicam aí? Então, a comunicação ela precisa ser bem objetiva, porque como a gente está falando de uma área que ela é muito nichada, a gente tem o ônus e o bônus, né, B? Porque é o seguinte, um lado é, legal, ninguém está falando sobre isso, as pessoas não têm conhecimento, talvez, tão abrangente sobre o tema, isso é o bônus, então eu posso, realmente, eu tenho ali um mar de possibilidades do que eu posso falar, do que eu posso comunicar, do que eu posso ensinar, do que eu posso fazer. Ao mesmo tempo que putz, ninguém sabe sobre isso. Por onde eu começo a comunicar e gerar lead, né? E gerar interesse das pessoas de ficarem aqui. Afinal de contas, elas não têm ideia do que se trata. Como é que elas vão saber que elas precisam daquilo se elas não sabem o que é aquilo, sabe? Então, assim, é um grande desafio essa comunicação de nicho de uma área que é uma inovação disruptiva, uma inovação que a gente ainda não vê falando em larga escala, né? Então, o que a gente faz é se apropriar realmente dessa oportunidade que a gente tem muitas áreas para explorar. Então, assim, é tentar comunicar de uma forma muito objetiva, de uma forma muito simplista, e isso não diminui a importância da área ou a complexidade do tema, mas é realmente tornar acessível de forma prática o que é a biomimética, como que funciona, onde que ela pode ser aplicada. Então, a gente tenta comunicar isso de uma maneira bem clara para que as pessoas consigam entender e consigam começar a conectar com as suas áreas de atuação para ver onde que elas poderiam levar isso para dentro das empresas dela. E aí eu comecei a fazer os papos biomiméticos, né? Veja, faz 2 anos, onde eu trago a aplicação da biomimética em diferentes indústrias, em diferentes áreas dessas indústrias. E aí, esses papos estão disponíveis no IGTV da Amazon, tá? No Instagram e no YouTube da Amazon também. Foi uma estratégia para que as pessoas começassem a entender como que elas podem trazer isso para dentro da realidade delas também em diferentes áreas, tá? E aí é o que tem funcionado para que as pessoas realmente consigam se conectar com isso como uma ferramenta de inovação que pode ser aplicada dentro das empresas. Legal, e aí a rede funciona. Gica, que legal. Funciona. O papo é muito bom e muito rápido. Eu acho que isso ficou, pelo menos ficou bem clara a ideia da atuação, de forma bem objetiva. E depois a gente vai colocar na descrição todas as tuas redes, enfim, como que o pessoal pode te seguir e entender ainda mais sobre isso. Eu te agradeço muito em nome de todo mundo, tu é nossa amigona, e valeu pelo papo. Foi muito legal e esclarecedor para todos nós. Tá bom, Gica? Obrigada, Obrigadão. fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Um prazer, Vê. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.